Shabbat Shalom, pessoal. Eu sou Sam Stachower e hoje tenho o privilégio de compartilhar a minha tela para falar da Paraxá da semana com a minha companheira de muito tempo. Eu não vou falar a idade da Zilda, porque aí fica vergonhoso, mas a Zilda é companheira de há muitos anos nesse trabalho de falar de ti. Zilda Zivian, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, espectadores do canal Israel no Caminho. Pessoal, o privilégio que nós temos de compartilhar com vocês a Paraxá da semana é o que realmente nos faz querer compartilhar aquilo que a gente lê e como é que a gente entende para poder fazer o comentário. Nós não temos nenhuma outra função a não ser comentar os textos da Torá, e porque nós podemos comentar os textos da Torá, é que nós usamos esse canal que Deus nos permite usar para esse tipo de situação. E a paraxá dessa semana se chama Vaikra, e ela começa o terceiro livro da Torá, Levítico. Levítico 1, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 7. A Haftará, nós lemos o profeta Isaías 43, a partir do versículo 21, até o 44, versículo 23. No Brit Hadashah, Aliança Renovada, nós temos Hebreus 10, de 1 a 18, e o Salmo é o 50. E a Paraxá se chama Vaikra, porque e chamou o Adonai, o Senhor, a Moshe, da tenda da congregação, o Mishkan, e lhe disse. E aí vem algumas coisas que a Zilda vai contar para nós, mas eu quero explicar de que o nome Vaikra, no hebraico, é chamou. Então, nós fomos chamados através das instruções que Moshe recebeu para ouvir o que a Zilda vai contar para nós agora. Zilda, Então, pessoal, eu conversando com o Sami, não é? Eu achei importante trazer para vocês, não é, o significado do que é o Holocausto, porque a gente vê que essa questão do Holocausto, ela vem ao longo da própria história do povo judeu, não é? E muitas vezes já foi usado esse termo em vários momentos da história do povo judeu. Então, aqui em Vaikra, em Levítico 1, a gente tem a oportunidade, não é, de entender a palavra e tentar refletir nessa profundidade. Então, ele diz que da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja de gado ou rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele vai ser apresentado à tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Então, o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. E os descendentes dos sacerdotes acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Então, a gente vê que o holocausto é uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então, a gente entende que isso é uma ordenança, né? Que o Senhor deixa, uma organização, né? De como o Senhor opera, não é? Como que a gente se redime de situações, não é? Que nós andamos no mundo, não é? Isso é dentro da visão do Velho Testamento, dentro da Torá, né? Dentro ainda de Levítico existem as ofertas, né? Oferta de cereal, oferta de comunhão, oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, né? Existe toda uma regulamentação acerca do holocausto, mas isso é algo importante no sentido de conhecimento, de entendimento, não é? Mas o que o Senhor vai fazer ao longo, a partir disso, da própria história da caminhada do povo escolhido de Deus, não é?
ele é maravilhoso, porque realmente todas essas regras, né, essas formas, essas normas, não é, do que é necessário ser feito, eles são praticamente impossíveis, não é, de ser realizados, não é, de serem cumpridos. Então, o Senhor, não é, vai dando a forma de fazer realmente a entrega perfeita. Mas essas características de ser um macho, sem defeito, né, sem pecado, né, o derramamento do sangue, né, ele é uma coisa assim, fundamental, porque a gente vai entender a partir dessa questão, né, o que vem em diante e no qual essa paraxá ela esclarece muito, não é, Sami? Então, vamos lá. Primeiro, a palavra holocausto é complicada. Ela é mal usada quando falamos sobre a solução final do nazismo. Então, na verdade, o que o povo sofreu é um Shoah. Foi horrível, mas não era um holocausto como está na Torá. E a Torá não perdeu a validade. É importante todos nós deixarmos claro que a Torá continua válida hoje, assim como até a eternidade. De uma eternidade até a outra. Mas o que a Zilda contou é o seguinte: é um macho de uma cabra, de um boi, de um bezerro, que vai oferecer o seu sangue para a redenção, a repreensão, a redenção, a limpeza dos nossos pecados. A Zilda colocou de uma maneira muito grata. Nós vamos poder oferecer oferendas, aliás, é coisa feia, né? Oferecer oferendas, mas sim, é o que nós podemos dar a Deus é do fundo do coração. E aquilo que é importante é que nós entendamos de que Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Então, são 613 instruções que nós temos no texto da Torá, e que é impossível ser cumprido. Então, nós todos vamos carregar o peso desse pecado, e que, por mais que a gente queira, por nosso esforço, não vamos conseguir limpar o peso desse pecado. Lá para frente, o profeta Isaías vai dizer de que vocês precisam prestar atenção, porque oferendas sobre oferendas, tradições sobre tradições, regras sobre regras, não vão ajudar em nada. Tanto assim que Jeremias diz: Eu ofereci para vocês um pacto, e o pacto eu me dei como marido num pacto de casamento, mas vocês não obedeceram. E porque vocês não obedeceram, eu vou dar um novo pacto, uma nova aliança. Ah, mas Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrependeu. Muito pelo contrário. Ele, o tempo inteiro, o tempo todo, ele diz assim: eu quero ser o Deus de vocês. Vocês sejam o meu povo. Agora, Zilda, deixa eu entrar num tópico que eu considero muito interessante, como o profeta Isaías, em 43 e em 44, ele fala sobre, sabe o que que é? Pega um pedaço de madeira, corta um pedaço de madeira, usa para fazer fogo, aí eu asso a carne, aí eu cozinho a minha carne, aí vejo o fogo, e se sobrar um pedacinho, eu faço um ídolo e digo, esse é o meu Deus. É lógico que o profeta Isaías está sendo sarcástico, mas é o que todos nós fazemos quando a gente se confunde e dá o privilégio a uma imagem de estar no lugar de Deus. E aquilo que Deus nos instruiu, como o Zilda falou sobre oferenda, sobre alegria, de estar agradecendo a Deus por tudo, é o que toca nos nossos corações. E a Zilda me dizia de que ela foi tocada o dia que ela entendeu que Deus tinha dado um holocausto pelos pecados dela. E este holocausto, eu vou empurrar a Zilda para falar aquilo que eu ouvi dela, que esse holocausto é Yeshua HaMashiach. É isso, Zilda? Então, então, exatamente o que realmente me trouxe, que abriu os meus olhos, né, e que realmente é o sentido da minha vida hoje, foi o entendimento, né, do sacrifício, né, de Yeshua pela humanidade.
Então, quando eu entendi que sendo pecadora, falha, limitada, não é? Frágil, na verdade, me fazendo de forte, né? E com tanta dificuldade de realizar, né? a- o meu dia a dia e compreensão de que significava tudo isso da minha vida tão difícil, né? Ao encontrar Yeshua, entender o sacrifício da cruz, a importância do sangue derramado desse cordeiro sem pecado, sem defeito, né? Sendo o filho primogênito dele, do Senhor, que ele viu para esse sacrifício por mim, por nós, né? Realmente foi um encontro impactante na minha vida. Isso fez a total diferença, né? De quem é Deus, de quem é Yeshua, né? E a partir disso, como a minha vida mudou, deu outro sentido, outra importância, né? Então, realmente, esse é o verdadeiro sacrifício, esse foi o verdadeiro entrega para todos, porque o Senhor, na verdade, ele quer uma transformação dos nossos corações, de dentro para fora. E isso só pode acontecer quando realmente as escamas dos olhos, elas caem e a gente começa a compreender o significado da palavra como um todo, né? Isso tem sido significado para a minha vida. Então, eu gostaria que cada um que está ouvindo aqui entendesse ou lembrasse se já teve essa experiência ou se permitir ter essa experiência, desse entendimento em cima da própria palavra, porque está tudo aqui escrito, está escrito. Então, a partir desse entendimento, a gente se torna coparticipante dessa história. Eu acho que isso é importante, dá um significado, dá um sentido, dá uma direção para as nossas vidas. Quando nas sinagogas nós fazemos o louvor além, vamos louvar a quem é o nosso Deus, a gente diz Kakatuf Betoraterra, está escrito na nossa Torá. Quer dizer, não é invenção de nenhum de nós, muito pelo contrário, é a confirmação de que o texto da Torá é verdadeiro. E o texto da Torá é tão verdadeiro que Deus já nos avisou: olha, por favor, eu estou pedindo, obedeçam aquilo que eu disse, por favor, circuncidem o vosso coração, por favor, quebrem a dureza de vossa cerviz. E o profeta Jeremias, e eu gostaria de sugerir que vocês usem algum aplicativo para ler Jeremias 31 a partir do versículo 31. Deus diz através de Jeremias: pessoal, eu propus um acordo, vocês tramiram o acordo, mas eu continuo querendo que vocês sejam o meu povo. E porque eu quero que vocês sejam o meu povo, vou dar uma nova aliança. E essa nova aliança vem justamente através do sacrifício de Yeshua. Yeshua se deu por nós. Ele não foi obrigado, ele já veio com uma tarefa, com uma missão, com uma função. E eu gosto do trecho de Hebreus 8, porque a partir do versículo 10 de Hebreus 8, ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Adonai, o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente, a vontade de Deus é de que todos nós sejamos o seu povo. Ele quer o tempo inteiro, vem, chega mais, vem mais. Se você não entende o que é amor, leia esse trecho para entender o que é o amor verdadeiro. Deus nos chamando, chega mais. E quando ele quer chegar mais, ele está te pedindo, por favor, me quebra o galho. Sabe o que é? Eu sou Deus, mas eu preciso de você para você ser o meu povo. Deus não precisa de nós, ele continua sendo Deus, independente de nós. Mas nós, sem ele, nós estamos no mesmo problema que a Zilda estava e que eu estive, perdido e desorientado. Agora, este Shabbat Vaikra,
é um Shabat onde nós fomos chamados. Assim como Moshe recebeu uma instrução, vem cá, vamos conversar, e você vai falar para o meu povo. Eu queria que você parasse para pensar se não é o momento de Deus finalmente ser ouvido. A gente diz, Shema Israel, ouve, ó Israel. Então, vamos ouvir. Aliás, a brincadeira é sempre oportuna, né? Deus me deu duas orelhas, mas uma boca. Eu preciso ouvir duas vezes mais do que eu falo, né? Mas é esse que é o privilégio de nós termos essa forma de comunicar, o comentário da Paraxá da semana. O que nós queremos é que vocês tenham essa alegria que nós recebemos de maneira gratuita, porque aquele bezerro deu seu sangue, mas ele não tinha nada a ver com isso. Ele simplesmente foi escolhido, você é limpo de acordo com as regras, vem, eu vou te sacrificar. Yeshua era puro, sem pecado, e deu seu sangue. Hoje, nós vivemos essa alegria. O sacrifício já foi feito, já foi dado. Tanto assim, que Deus permitiu que o Beit HaMikdash, o templo de Israel, fosse destruído. Ele permitiu que as genealogias fossem destruídas. Então, não sabemos quem é o descendente de Arão e não temos mais o Mishkan, o tabernáculo. Mas, se você for para o Talmud, e eu insisto, o Talmud tem muitas informações, mas uma delas diz de que por 40 anos antes da destruição do templo, Deus parou de aceitar os sacrifícios. Por que seria, hein? Ok, assunto para você meditar e deixa que vai Vaikra, Deus te chama. E que essa seja a alegria no teu Shabat. Shabat Shalom. Shabat com muito shalom.